Já a sucessão secundária é aquela que vai ocorrer quando algum evento ele vai criar um habitat novo, mas a partir de algo que já tem vida, de um outro habitat. Mas isso sem causar destruição do solo, como acontece, por exemplo, com os eventos catastróficos, né? Um exemplo aqui no caso de uma sucessão secundária seria a formação de uma clareira numa floresta, por exemplo, né? Como o solo ele já está presente, já está com todo o seu desenvolvimento de micronutrientes, de aeração, tudo ali já definido, seria muito mais rápido um processo de recondução dessa clareira ao que era a floresta tradicional do que um processo de sucessão primária, onde precisaria se ter a instalação de pioneiros para depois estes mudarem o ambiente para a chegada de outras espécies também pioneiras, né, também R, até que o ambiente tivesse condições de receber espécies K estrategistas. Aqui nós temos esse exemplo, uma clareira no meio de uma floresta, mas a recondução dessa clareira até uma floresta novamente é muito mais fácil do que se aqui tivesse sido tudo dizimado e tivéssemos de partir do zero em uma sucessão primária. Aqui nós temos uma área que está em recondução, vocês veem espécies arbustivas aqui, algumas espécies arbóreas já ocorrendo, então seria um processo de sucessão que já está ocorrendo. Isso poderia ser dentro da própria clareira, né? Na própria clareira você poderia ter isso. Espécies pioneiras como as poáceas já se instalaram e espécies de ciclo curto de vida, arbóreas de ciclo curto de vida estariam se instalando, né, ou arbustivas. Uma coisa que nós precisamos sempre ressaltar é que a sucessão secundária ela é algo mais comum hoje em dia. A sucessão primária, no passado muito remoto, onde a vida ainda estava colonizando o nosso planeta, por assim dizer, era mais comum. Hoje, somente em condições catastróficas, como citadas anteriormente. Aqui nós temos então uma condição de sucessão secundária, vocês veem aí na imagem, e ela vai mostrando uma cronologia. Primeiro, as plantas de ciclo curto, né, chamadas de plantas anuais ou bianuais, nós comentamos isso já nas falas de R estrategistas. Depois, plantas com porte maior e um ciclo de vida um pouco maior também. Depois, matagais, algo muito parecido com o que acontece na foto anterior, né? Arbóreas de pequeno porte ou arbustivas, isso em um prazo curto de tempo, aí 3 anos. Depois, aqui, obviamente, é uma mata mais densa, de condição clímax mais prolongada, de plantas de ciclo de vida muito extensos, né? Então, no caso, por exemplo, aqui, floresta de pinheiros, que são plantas que crescem mais rápido, entre 25 e 100 anos, e com mais de 150 anos a configuração de uma floresta mais, digamos, formada exclusivamente por plantas de ciclo, exclusivamente não, mas prioritariamente por plantas de ciclo mais longo. Então seria aquilo que configuraria a condição clímax por mais tempo. O mesmo pode acontecer numa lagoa. Está botando um pequeno corte aqui, mas aqui seria a representação de uma lagoa. As lagoas elas são sujeitas à chegada de um volume de terra, né, oriundo aí de áreas mais elevadas e que não, porventura, foi retido pela retirada das ciliares da lagoa. Suponhamos que aqui nós tivéssemos uma lagoa com uma ciliar muito pequena ou que tenha sofrido uma ação de retirada. E isso, então, faz com que esses elementos do solo cheguem até o fundo da lagoa, iniciando um processo de assoreamento. Então, com o passar do tempo, plantas não comuns na região central da lagoa, como é o caso das ninfeáceas, aqui representado por nessa imagem, com o sapinho em cima, e aquiferáceas começam a se propagar nessa lagoa. Então, é um primeiro indicativo de que sim, tem um assoreamento já em estágio muito avançado, pois essas plantas elas têm o seu sistema radicular no solo. Então, se elas estão ocorrendo aqui, é porque o solo está se tornando mais próximo da superfície da lagoa. Com o passar do tempo, o assoreamento aumentando,
vai reduzindo o espelho d'água e aquilo que era uma lagoa torna-se então um brejo. Outras espécies que não ocorriam ali começam a ocorrer e com o passar do tempo esse brejo dá origem a uma floresta. O que nós tivemos aqui foi uma mudança na comunidade. Na verdade, uma mudança no ecossistema todo, né? Toda a dinâmica que muda de um ambiente aquático para um ambiente terrestre. E isso vai acontecendo gradualmente e novas espécies que não ali existiam começam a ocorrer, começam a se tornar mais populosas e começam a dominar o ambiente, até que se torne uma floresta com espécies silvícolas de grande porte, que seria o momento clímax dessa comunidade.